glorificará a Deus lá nos céus. Então, o nosso trabalho, ele consiste, o trabalho de igreja como testemunha, ele consiste até que o número dos eleitos se complete e que não permaneça mais nenhum para ser recolhido de um mundo de pecado para um mundo de bem-aventurança. Nosso trabalho vai até aí. Talvez pareça pouco trabalho, certamente que não, né? Ainda mais pensando que somos por volta de 7 bilhões aí, nem todos alcançados, mas Cristo nos usa para isso. Confirmando essa informação, vamos lá para Mateus capítulo 24, verso 14. Apenas para situar os irmãos no que estamos vendo, hoje estamos falando sobre o papel da igreja no mundo. Então, quais são as principais funções da igreja? O que ela faz nesse mundo? O que é que Cristo deixou a sua igreja para fazer aqui? E nós estamos vendo então que nós devemos pregar a Cristo em primeiro lugar, e nosso trabalho deve ser feito até quando Cristo voltar, e voltará quando não tiver mais ninguém ainda necessitado de ouvir de Cristo. Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Muitos podem dizer, afirmam de fato, que Cristo só voltará quando todo mundo ouvir acerca do evangelho. O mais provável é que não seja isso, mas que todos os povos, todas as nações, nós entendemos isso até como uma representatividade, já tenham tido acesso. Porque nós podemos entender também que Cristo se revela de duas formas. Isso é muito importante da gente lembrar constantemente. Deus se revela de duas formas, revela a sua existência de duas formas. Primeiro, nós vemos que é a graça geral, ou seja, por meio da natureza. Isso todo mundo tem acesso, todo mundo consegue ver, os cientistas estudam incansavelmente, não é mesmo? E o outro é a graça mais específica, que é então a palavra de Deus. Por meio da natureza, nós conseguimos saber que um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, veio para morrer por nós? Não dá. Isso é por meio da palavra. Mas nós vemos lá em Romanos 1 que o homem se torna assim culpado. E essa culpa vem porque ele poderia conhecer a Deus por meio da natureza. Então todos já conhecem, podem conhecer a Deus, mas esse evangelho deve ser pregado a todas as nações. E aí a questão que pode ficar é: quem finalmente é responsável por essa obra? É a igreja, correto? Correto. Mas nós temos ainda uma outra pessoa, podemos chamar assim, que trabalha por isso também, que é o Espírito Santo. Mais importante, inclusive, do que a igreja, é claro, né? Nós temos que reconhecer e nos colocarmos no nosso lugar. Então nós vemos uma dupla representação de Jesus Cristo aqui na terra. Veja, ele subiu aos céus, como nós vimos lá em Atos capítulo 1, e deixa então duas testemunhas, a sua igreja e o Espírito Santo. Nós fazemos alguma diferenciação, mas é claro que elas trabalham em conjunto, não é? Primeiro, o Espírito, em segundo, então, a igreja. Aí um comentarista diz assim, que o primeiro, ou seja, o Espírito, é um poder interior, invisível. Mas já o segundo, ou seja, a igreja, é um instrumento exterior e visível. As pessoas sabem, elas conhecem o que é a igreja. Algumas podem ter uma visão errada, meio borrada, podemos dizer assim, de igreja, mas elas sabem que a igreja existe, que existem cristãos no meio deles e que eles têm inclusive um trabalho. Portanto, sabemos que nós somos comissionados pelo próprio Cristo. Vamos lá para João 20, 21. João capítulo 20, versículo 21. Esse versículo deve trazer à nossa mente também a responsabilidade da missão que Cristo nos dá. Olha só, disse-lhe pois Jesus outra vez: paz seja convosco.
assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O trabalho que Cristo está passando aqui para nós é referente ao que o Senhor, que Deus Pai já deu para o Filho, e Ele está então passando agora para nós. Como eu disse, nós não estamos sozinhos nessa. Em João 16, Cristo também aponta que viria o Consolador, né? Esse nome que Ele dá lá em João 16, e nós sabemos que é o Espírito Santo. Então nós juntos agora devemos fazer esse trabalho. Nós, como Igreja de Cristo, devemos primeiro ser testemunha, veja, testemunha e não substitutos. Nós somos testemunhas, mas não substitutos de Cristo. Primeiro vamos ver a questão da testemunha, e então nós entraremos no problema de pensar em tornarmos-nos como substitutos. Primeiro, nós temos o trabalho dessa testemunha permanente, visível, que muda as coisas. Então quer dizer que o Espírito não muda as coisas? Ele muda, mas ele age de forma... Nós externamente vamos, fazemos, falamos, damos aquilo. Aí eu separei aqui uma história para... É bem possível que já tenham ouvido, é uma história que ilustra bem essa questão. Lá na Alemanha, no século XVIII, levantaram algumas pessoas chamados moravianos, que se colocaram a orar por 100 anos, né? Um movimento de oração contínua, 24 horas por dia, que durou 100 anos, chamados então os moravianos. E a questão é que esses homens, eles entenderam que eles foram comissionados por Cristo de fato, porque eles oravam, isso tem um papel muito importante, mas eles não apenas oravam e esperavam que as coisas fossem acontecer algum dia ou de alguma forma. Eles também agiam. Veja como as coisas andam juntas: a oração e a nossa ação. O pedido para Deus agir, o Espírito Santo agir e nós agindo também. Por quê? Porque a história conta que 2 jovens moravianos de 20 anos, por aí, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico. Devemos lembrar, né, que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, tinha poder sobre a Índia naquele tempo. Então esse dono era um agricultor e era um ateu. Ele tinha tomado das florestas da África algumas pessoas, mais de 2.000 pessoas, e fez delas escravos. E aí então o que passa pela cabeça dos moravianos é o seguinte: 2.000 pessoas que certamente ainda não ouviram sobre o amor de Cristo, e que se vão viver ali, muito provavelmente não ouvirão. O que é que nós vamos fazer? Eles então entram em contato com esse grande proprietário de terra e pedem para ir lá pregar o Evangelho. Ele, é claro, não aceita, não quer saber de ninguém que vá pregar o Evangelho ali entre eles. Então a conclusão que eles chegam é que eles vão se vender como escravos, para que então com esse dinheirinho que eles vão receber, eles pagam a passagem de avião e vivem lá como escravos para sempre, para conseguir ter contato com essas pessoas. O homem não permitindo, eles se vendem e têm acesso às pessoas dali. Então nós vemos aí a ação desses moravianos, não é? Com toda a coragem, se vendem, se tornam escravos para ter acesso a essas pessoas. Nós temos que ter essa mentalidade também. Vamos nos vender como escravos? Não necessariamente. Mas devemos fazer o trabalho e devemos ser testemunhas como Cristo nos enviou para si. Por um lado, o testemunho da igreja em favor de Cristo pode ser rejeitado, é claro, e não ser levado em consideração, né? Nós vivemos num país cristão e que por muitas vezes, de fato, isso é rejeitado. Os homens podem continuar incrédulos, mesmo que nós testemunhemos com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento. Mas a voz do Evangelho, quando ela é ouvida, lembremos, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o seu papel sempre. Nós até costumamos dizer, eu lembro da época ainda do seminário, quando a gente costumava brincar, que a pregação, nesse sentido de não voltar vazia e cumprir o seu propósito,
ela serve como um grande perigo para aqueles que nos ouvem. Ora, em que sentido? No sentido de que, primeiro, nós pregamos esperando que a pessoa se converta, é claro, para que ela receba o Evangelho, seja convertida e herde o reino dos céus. Mas se ela não ouve, não quer saber e continua na sua ignorância, ela serve como juízo. O conhecer a palavra de Deus serve também como juízo. Isso não devemos então pensar, bom, então é melhor não pregar, né? Vai que a gente está levando juízo para as pessoas. Nós devemos pensar, é claro, no lado positivo. E então o Espírito Santo é quem vai fazer o trabalho de convencer do pecado e da justiça, mas nós veremos isso logo mais à frente. Então, quando nós chegamos e pregamos o Evangelho, ele vai fazer o papel dele, não tenham dúvida disso. Seja para justificar ou para condenar aqueles que nos ouvem. Então, como testemunha, nós apontamos para o verdadeiro Salvador, nós apontamos para a verdadeira obra de Cristo e para o seu poder. Nós não devemos jamais usurpar o lugar de Cristo, nós não devemos tentar tomar o lugar dele, como se nós fôssemos o centro da pregação, nós fôssemos o centro da palavra, nós fôssemos o centro de poder. Nós devemos reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Mas será que tem alguém que quer se colocar no lugar de Cristo? Irmãos, facilmente uma igreja pode se tornar ou tentar se tornar uma usurpadora, uma igreja que quer se colocar no lugar de Cristo, sim. Quantas vezes nós já não ouvimos, não, vai lá na igreja que daí resolve isso daí. Vai lá na igreja que daí você consegue ajeitar isso daí. Veja, irmãos, a igreja ela é necessária. Nós vamos ver mais à frente acerca da comunhão também. Isso é muito importante. Mas isso não tem poder em si mesmo. O poder é de Cristo, jamais nosso. Por exemplo, nós oramos, não é? Nós temos lá nossa reunião de oração, nós conversamos e pedimos uns aos outros para que orem por nós, e devemos fazer isso. Mas jamais pensar que é porque fulano, ou porque ciclano, ou porque um grupo está orando, que a coisa vai acontecer. É por causa do poder de Deus. Então a gente não precisa mais orar? Precisa. Deus age por esse meio, mas é pelo poder dele. Ainda pensando sobre igreja, vamos abrir lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, pensando em igreja necessitando de Cristo. Nós vemos lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, um fato muito importante, que nos traz, ou deve trazer, a humildade. Colossenses capítulo 1, verso 18, diz assim, falando sobre Cristo, é claro, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nele tudo subsiste. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, o primeiro em todas as coisas. É o cabeça da igreja. Nós somos apenas o corpo de Cristo. Então, quem comanda, quem de fato tem todo o poder, é Ele. E nós devemos nos atentar para o fato de que a igreja, ela é terrena. A igreja militante da qual nós fazemos parte, né? Mas ela também é transcendente. Palavra estranha, né? Nós entendemos duas questões aqui. Primeiro, o imanente e também o transcendente. Imanente é aquilo que está entre nós. Nós somos imanentes, nós conseguimos nos ver, conseguimos saber o que estamos falando, nos comunicando. Transcendente é aquilo que está além do material. O Espírito, por exemplo, ele é transcendente. Inclusive em nosso tempo, nós temos visto, nosso tempo não, já há um bom tempo, talvez por toda a história da humanidade, nós vemos uma busca pela transcendência, por aquilo que é imaterial, por aquilo que é espiritual, que por vezes acaba caindo numa grande perdição, não é? Adorando coisas que não deveriam ser adoradas, ou buscando até mesmo em drogas. Nós vemos bastante isso em nosso tempo, uma viagem transcendente. Mas pois bem, a igreja ela é terrena, é imanente, mas ela também é transcendente. Ao mesmo tempo que ela é material, ela é também imaterial.
E é exatamente por causa desse fato, o fato de ser enviada por Cristo, que nós necessitamos dele. Então a igreja realiza o seu trabalho de testemunha de algumas formas. Eu quero que os irmãos participem. De que formas a igreja realiza o seu trabalho de testemunha de Cristo? O que nós fazemos que mostra que nós somos testemunhas de Cristo? Primeiro, a fidelidade, a palavra, a postura, Certo. o testemunho. Isso. A fidelidade à palavra é um ponto importante. Ótimo. Mais alguém? Nosso exemplo, né? Por exemplo. Exemplo de vida, né? Sim. É aquela coisa, né? Não adianta a gente pregar, falar, mas tá vendo outra coisa. Realmente, tem isso também. Eu separei algumas coisinhas aqui. O ensino. Então, nós ensinamos. Nós vemos até... Então, por exemplo, quando Simonton veio ao Brasil, e a gente tem hoje lá o Mackenzie, né? Ele começou o quê? Ensinando as pessoas a ler e escrever, com uma pequena escolinha que se tornou hoje algo tão grande, né? Então, nós temos realmente isso como a importância, o ensino. É claro que o ensino da Bíblia, da Palavra de Deus, mas isso também anda com o ensino para que as pessoas possam evoluir também, né? Aprender mais. Então, pelo ensino, junto com isso, a pregação, nós pregamos. Terceiro também, os sacramentos, né? Quando a gente tem um momento de ceia aqui, isso pode facilmente virar algo muito mecânico, mas não deve ser assim. Nós devemos lembrar que esse sacramento foi dado pelo próprio Cristo, e que quando nós o fazemos, nós estamos relembrando da morte dele. Isso deve servir também como testemunho para todas as pessoas, entre nós e para as pessoas que ainda estão no mundo. E uma quarta coisa, que é a disciplina. Então entra aí no que os irmãos falaram, né? O nosso testemunho, aquilo que a gente faz de fato, isso nos torna como testemunhas de Cristo, né? O nosso trabalho. Mas essas formas que nós pensamos aqui, claro que primeiro, elas são naturais. Então a pregação da palavra, ela é um falar, não é? Em certo ponto ela é falar, e falar é totalmente natural. Então a gente, quando celebra a ceia, é o pão e é o suco de uva, natural, é o pão e o suco de uva mesmo, natural. O pão que foi feito lá normalmente, o suco de uva foi extraído e feito normalmente. Então elas são formas naturais que agem por meio do conhecimento, da instrução e do desenvolvimento da pessoa, algo completamente natural. Mas ela não é somente isso, ela é também sobrenatural, no sentido de que mesmo que preguemos ou falemos sobre Cristo, sobre o seu amor, sobre a sua justiça, nós falamos de forma natural. Mas ao chegar ao ouvido da pessoa, aquilo é também, apesar de natural, algo sobrenatural, porque o Espírito está agindo. Quer seja para redenção, quer seja para condenação. O Espírito Santo está agindo por meio de nós. E aí nós vemos esse segundo ponto, né? Que a igreja é um instrumento e não uma substituta para o Espírito Santo. A igreja é instrumento, ela não substitui o Espírito Santo. Então, essa ação sobrenatural, onde o Espírito é quem convence por meio das coisas naturais, como vimos, o sacramento, a pregação, o ensino. E é o Espírito Santo, como diz lá em João 16, vamos ver, João 16, 8 e 9, quem achar pode ler, por favor. É ele quem de fato convence de algumas coisas tão importantes. João 16, versos 8 e 9. Pode ler. 8 e 9, isso. Exatamente, então isso como eu disse, João 16, Cristo falando sobre a vinda do Consolador, e quando ele vier, nós sabemos, já veio, ele é quem convencerá. Então nós temos que nos colocar de fato no nosso lugar. Nós devemos pregar a Cristo? Devemos, mas nós devemos converter o coração das pessoas? Esse não é o nosso trabalho, não é. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nós pregamos, quem convence do pecado e da justiça é o Espírito, nós somos instrumentos dele. Certo? Fica então evidente a nossa incapacidade, que deve nos levar para a humildade. Nós somos
simplesmente incapazes. E aí nós chegamos à conclusão de que não existe, por exemplo, uma apologética efetiva sem ação do Espírito. Apologética, apenas para situar os irmãos, relembrá-los, é a ideia de forma racional explicar a nossa fé. Que nós devemos fazer, nós devemos entender que a nossa fé, ela não é simplesmente abstrata, ela tem razão de ser. Muito embora muitas coisas não possam ser explicadas, é claro, nós temos a razão da nossa fé. Ora, a Bíblia é inerrante, ela é confiável, nós temos lá a nossa razão. Nós temos o tanto de documentos do Novo Testamento, por exemplo, isso é apologética, né? Nós mostramos por meio da razão a nossa fé. Mas se o Espírito Santo não agir, não adianta de nada, nós não conseguiremos convencer de fato as pessoas. Quem convence é o Espírito. Muito bem, sendo assim, entendemos que os símbolos e que as ações humanas não têm poder redentivo em si mesmos. Não é o que nós fazemos, não é o que nós falamos, mas sim a ação do Espírito Santo utilizando essas coisas. Veja, eu não quero nenhum dos extremos, nós vamos abandonar, não precisa pregar porque o Espírito Santo vai agir do jeito que ele quiser. Não, nós servimos como ferramentas. Nós só não podemos ficar pensando ou imaginando que nós podemos tomar o lugar do Espírito e que sem necessidade de que ele haja, nós pregamos, ensinamos de forma racional e muito completa. Não, nós devemos entender que somos ferramentas na mão de Deus e que somos utilizados por meio do Espírito Santo. Por isso nos importamos tanto com a racionalidade, porque ela mostra a mudança. Embora nós estejamos falando aqui sobre algo transcendente, sobre algo espiritual, nós devemos também entender sobre a racionalidade. Porque nós não entendemos que a pessoa recebeu a Cristo e foi convertida de fato, simplesmente porque ela teve um grande momento e tudo mais, mas porque racionalmente ela diz: eu quero abandonar este pecado. Por quê? Porque ele faz mal e porque ele é contra a vontade de Deus. Isso é racional. Isso não é simplesmente vamos deixar aí o Espírito Santo agir, vamos talvez até tocar uma música e deixar o Espírito Santo ir guiando a gente. Não, a gente não deixa a racionalidade de lado, nós agimos racionalmente como instrumentos do Espírito Santo. Então, alguns exemplos acerca disso. A nossa oração, ela não deve ser mera repetição. Nós não aprendemos isso? Não é simplesmente dizer várias vezes a mesma coisa para ver se muda alguma coisa por aí. Não, nós colocamos diante de Deus de forma racional, pensada, aquilo que estamos sentindo. Nós colocamos diante de Deus aquilo que necessitamos. Nós pensamos essas coisas e colocamos diante de Deus. Novamente voltamos para a ceia. A ceia, ela é uma lembrança da obra de Cristo. Não é simplesmente um momento onde comemos um pão, tomamos um suco de uva e deixamos a coisa acontecer. Não, nós racionalmente nos lembramos do que Cristo fez na cruz por nós. Nós paramos, refletimos naquele momento, oramos, não é? Deve ser assim. Não devemos simplesmente comer do pão, tomar do suco de uva e esperar que alguma coisa mágica aconteça. Veja, existe sim um elemento espiritual nisso, mas nós devemos também agir racionalmente. E o terceiro exemplo, a pregação da palavra. A gente pode voltar lá para Neemias 8:8. Veja lá, capítulo 8, verso 8. Aqui nós temos um episódio muito legal da história do povo de Deus, onde eles deixaram por muito tempo a santa palavra de Deus de lado. E aí, em certo momento, eles reencontram essa palavra. Então se reúnem e prestam culto a Deus. Olha aí, o verso 1, ele mostra que eles encontraram o livro da lei de Moisés. Oi? Neemias capítulo 8. A gente vai ver o verso 8. No 1 ele já está falando, é o livro da lei de Moisés. Então Esdras começa a ler esse livro da lei diante das pessoas.
E aí ele vai lendo, fala inclusive que por um grande tempo ele vai lendo. E aí no verso 8, verso 7 ele diz o nome de algumas pessoas. E os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Aí o verso 8, vejam só. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Queridos, nós temos aqui diante de nós a palavra de Deus, que é completamente não, mas ela é transcendente. É a palavra de Deus, o próprio Deus deu de forma inspirada para nós. Isso é muito transcendente. É algo imaterial se tornando imanente, material. Então nós não devemos entender que a palavra de Deus deva ficar aberta em determinado lugar e ela vai trazer poder ou livramento sobre determinada casa. Não é assim. Ela é viva, né? Ela é viva e eficaz, mas a gente tem que compreender ela. Não adianta eu ler aqui para o irmão e falar: olha, queridos, vamos lá, em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades. Parei por aí. Isso é pregação da palavra de Deus? Não de forma completa. Tanto é que o que lemos, Neemias 8:8, eles leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Nós devemos entender o que a palavra de Deus diz. E aplicar, né? Exatamente. Inclusive nós temos tido um movimento muito grande, em especial lá no seminário. Toda a pregação ela vai caminhando para a aplicação. Ou seja, o que eu faço com isso? Nós não devemos, o que eu estou dizendo para os irmãos é que nós não devemos ler a palavra de Deus de forma mecânica. Eu vou ler um capítulo hoje e tá bom, li, fiz o meu trabalhinho. Isso pode ter algum ganho para nós? Claro que pode. É a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus. Mas é a mesma coisa do que a gente dizer: eu vou pregar para alguém, mas eu vou usar só palavras difíceis. A pessoa não entendeu nada. Isso pode ter algum ganho? Pode, porque é do Espírito Santo. Mas eu estou fazendo o meu papel direito? Não estou, né? É isso, nós devemos ler a palavra de Deus e estudá-la. A gente deve estudá-la a ponto de compreender o que está ali. Não adianta nada a gente ler porque se tornou mecânico. Não é esse o caminho que deve ser feito. Nós devemos compreender a palavra de Deus. Por isso que nos reunimos aos domingos, lemos a palavra de Deus e o pregador explica o que está ali, não é? Não seria suficiente ler o capítulo e mandar cada um para sua casa. Então ela é explicada e é aplicada. Nós vemos uma igreja antiga, não preciso nem citar o nome, que costuma, ou ao menos costumava, fazer grandes missas, todas em latim, e ninguém entendia nada. Qual que é a mudança que isso traz para a gente? Nós devemos compreender o que é que Deus quer de você. Qual é a lei de Deus? Nós devemos entender isso, certo? Por fim, terceira parte, nós somos instrumentos para a comunhão dos cristãos entre si, dos nossos irmãos entre si. Mas isso não deve substituir a comunhão dos cristãos com Deus. Inclusive, a questão comunhão, de fato, ela acaba trazendo para a gente talvez uma complicação, uma falta de entendimento. Eu tenho comunhão com meus irmãos, mas eu tenho comunhão com Deus também. Mas, quando eu tenho comunhão com os irmãos, eu não posso ter comunhão com Deus? Pode. É que uma coisa não pode passar por cima da outra. Então nós vemos lá o estabelecimento da igreja, já vimos isso em algumas aulas anteriores. E esse estabelecimento da igreja cristã, ele evidencia o seu caráter social do cristianismo. Vamos com calma. Mas sem deixar a pessoalidade, ou seja, o sentido de ser pessoa, de ser uma pessoa só, de lado. Lá em Atos 2, 44 ao 47, nós vemos isso. Atos 2, do 42 ao 47, fala sobre a igreja primitiva.
diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Veja, ao mesmo tempo que a igreja é algo social, ou seja, uma reunião de pessoas, ela é também indivíduos. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha só essa parte final. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Provavelmente a gente pode pensar: que sociedade avançada, incrível. Bom, de fato, a igreja primitiva é um exemplo para nós. Mas quem acrescentava dia após dia era o Senhor. Eles tinham a simpatia do povo, como diz no versículo antes desse. Aliás, no mesmo versículo, tinham a simpatia de todo o povo, mas quem acrescentava os que iam sendo salvos era o Senhor. Trabalho, serviço dele, embora eles estivessem também fazendo o trabalho de igreja, sendo exemplo, cuidando uns dos outros. Esse foi a minha devocional semana passada. É legal, pronto aí, nem combinamos. Então a gente vê um aspecto de união, mas também de individualidade nessa comunhão. Olha lá em 1 João, capítulo 1, verso 3. 1 João, capítulo 1, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vemos que deve-se manter a comunhão conosco, né, João e aqueles que estavam com ele, mas que a nossa comunhão é com Deus. Aí vamos voltar um pouquinho para 1 Coríntios, que vai nos apresentar outra característica aqui, ó, de que nós somos muitos membros, ou seja, a individualidade de cada um, mas em um só corpo. Então nós temos uma questão também de unificação. 1 Coríntios 12, apenas os versos 12 ao 14. Quem achar pode ler, por favor. 1 Coríntios 12, 12 ao 14. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ótimo, obrigado, meu. Então nós vemos aí, em especial o verso 14, é um só Espírito, um só batismo e tal, mas verso 14, porque o corpo também não é só um só membro, não é. Nós temos várias funções, vários aspectos, várias características, né? Essa comparação que Paulo faz é genial. Se não tivessem dito antes, eu ia falar que é inspirado mesmo, porque só pode, né? Então, nós também temos nossos aspectos, temos nossas individualidades, e talvez seja isso que torna a igreja tão difícil, né? A gente é muito diferente, gente. A gente pensa uma coisa, a gente prefere uma coisa do que outra, enquanto o outro prefere a outra do que a uma. Então isso torna o ser igreja um pouquinho mais difícil, né? Mas é no meio desse desafio que nós podemos, alinhados e aí sim, completamente juntos, olharmos para o único alvo, que é Cristo. Um só Senhor, um só Espírito, um só Salvador, um só batismo. Então nós vemos aí a característica da igreja de ser plural, ser diferente e ao mesmo tempo única, pensando unicamente na glória de Cristo. Todavia a união com a igreja visível, ou seja, nossa igreja, ela não é jamais e nem será substituta à união com o Senhor.
nós devemos pensar, olha querido, inclusive a gente tem batido bastante nessa tecla, porque essa pandemia, tornando as coisas todas online, parece que a gente pode ficar distante da igreja, mas não pode não. A comunhão com os irmãos é muito importante, mas eu não posso ter comunhão com Deus lá de casa? Pode ter comunhão com Deus lá da sua casa, mas comunhão com os irmãos vai ser mais difícil. A pergunta é, você consegue? Pois é. Exatamente, você consegue? E vamos ver que alguém consiga. Mas essa comunhão com o Senhor deve levar também a comunhão com os irmãos, ué. Então você está crescendo, você está conhecendo mais de Deus, você está se tornando mais capaz diante do Senhor. Você vai guardar isso só para você? Que tipo de cristão é esse? Não um cristão de fato, não tem. Por fim, a vida de comunhão com os irmãos, todavia, ela não foi instaurada para substituir a comunhão pessoal do crente com Deus. A gente tem duas questões aqui. Primeiro, a gente não é crente sozinho. Ninguém é crente sem comunhão com os irmãos. Nós devemos buscar isso. Por outro lado também, a gente não é crente porque a gente tem comunhão com os irmãos. Entende? A gente é crente por causa do Espírito Santo que nos convenceu do pecado e da justiça, por causa da obra de Cristo. Então a gente corre o primeiro risco, que seria ficar crente sozinho lá na minha casa. Não é opção. Do outro lado, eu vou ficar crente pensando que a igreja é um clube. É difícil dar esse nome, né? Mas esse é um risco também que a gente acaba correndo. Então eu tenho aqui a comunhão, é difícil até chamar de comunhão, né? Seria mais como que me fugiu a palavra. Exatamente, uma sociabilização, uma socialização. É uma reunião social, é um clube, tem um pessoal legal lá na igreja, tem mesmo. Mas o fim não é esse. O fim é do crescimento junto, e o crescimento apontado para Deus. No clube a gente pode até ir para se divertir, para tirar uma onda, tal, realmente. Na igreja a gente pode ir para estar junto e se divertir também, mas esse não é o fim principal. O fim principal é crescer em conhecimento de Deus, é crescer em santidade. Certo? Eu quero saber se os irmãos têm aí alguma coisa para colocar, senão a gente já caminha para a conclusão. Certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Conclusão. Nós devemos testemunhar de Cristo. Esse é o nosso serviço como igreja, ser testemunhas de Cristo. De fato, é algo muito pesado, né? É uma responsabilidade muito grande. O próprio Paulo compara como embaixadores de Cristo, né? Como representação de Cristo no meio daqueles que ainda não conhecem, mas nós devemos ser, seja no nosso trabalho, na escola. As pessoas devem olhar e pensar: essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo diferente, e então nós teremos oportunidade de pregar a Cristo para essas pessoas. Segundo, nós devemos confiar e clamar pela ação do Santo Espírito. Jamais ficar pensando: não, isso é muito arriscado para nós, da gente ir no modo automático, né? A gente vai, domingo é dia de ir para a igreja, é mesmo, mas aí a gente esquece: poxa, mas tem a escola dominical. Não, aí domingo é normal, de manhã é a escola dominical, então acaba tornando um negócio mecânico. Não, é a escola dominical, eu preciso então no dia anterior já estar preparado. Se possível, eu vou dormir um pouquinho mais cedo, né? Eu presto toda a atenção possível, eu tiro as minhas dúvidas. Então tem todo esse aspecto de nosso trabalho também, né? Mas nós devemos também clamar ao Espírito Santo, que ele age no nosso coração. Veja, todo momento em que a gente lê e estuda a palavra de Deus, nós devemos clamar a Deus que o Espírito Santo que habita em nós nos ajude a entendê-la e a colocar em prática, inclusive, também. Então nós devemos confiar e clamar na ação do Espírito. E por fim, não devemos abandonar a comunhão com os irmãos, mas de mesma forma não entender que essa comunhão substitua a nossa comunhão com Deus. Então a relação entre a igreja e o mundo, quando Cristo sobe aos céus, ele deixa a sua igreja para fazer todo esse trabalho, para ser testemunha, sendo ferramenta do Espírito Santo de Deus. Certo? Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor confiou a nós um trabalho tão importante, que é de ser testemunha de Cristo. Ó Pai, nós não somos capazes,
e por isso também clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, Deus. Nos faz sermos servos mais fiéis, santos diante do Senhor, que a nossa igreja faça diferença onde está, que nós, como indivíduos, como igrejas, indivíduos também, possamos fazer diferença onde estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, família, que façamos diferença na escola, na faculdade. Deus, tem misericórdia de nós e nos capacita a isto. Nós pedimos todas essas coisas confiados de que o Senhor, que nos colocou como sua testemunha, nos capacitará também, já agradecidos pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero saber se tem alguma dúvida sobre o que nós vimos hoje ou sobre